Olha só, as enchentes fizeram uma devastação tanto na cidade quanto no campo no Rio Grande do Sul. O solo, tão importante para o agronegócio, vai levar um tempo para se recuperar. Mas se depender de pesquisadores, a recuperação vai ser ainda mais rápida, né? Afinal de contas, a ciência é para isso. Sobre esse assunto, a gente conversa com a professora da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fabiane Vezani. Fabiane, bom dia, obrigado por se juntar a nós aqui nos canais AgroMais e Terra Viva, que trata aí. A gente está sempre ajudando o homem do campo. Então, bom dia. E eu lhe pergunto, como é que está o tempo aí? A gente está aqui numa seca doida, eu mais a Carol aqui, acabamos de ouvir o nosso meteorologista. E aí no sul, antes da gente falar de solo, tá chovendo? Bom dia, Fabiane. Bom dia, Valteno. Bom dia, Carol. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Então, neste momento, eu estou na região sul do Rio Grande do Sul e está um tempo firme e ensolarado. O sol um pouco nebuloso, porque as fumaças do centro-oeste estão chegando aqui no Rio Grande do Sul. Mas a previsão é de chuva. No final da tarde, amanhã, a previsão é chuva por aqui. Torce que não sejam as chuvas que a gente viu aí nas imagens, assim né? Seja. Que vocês ainda estão fazendo, a gente acompanha a recuperação do Rio Grande do Sul. Às vezes a gente fala de prejuízos, mas esquece que um prejuízo de uma situação como essa que vocês viveram, talvez dure anos, porque até você recuperar o solo, que é o bem maior do produtor, tem a água, tem o solo, tudo isso. A gente não sabe qual é mais importante, mas o solo é esse tabuleiro onde o produtor faz de tudo. Quando vem uma enchente e leva tudo aquilo, então, como é que é o trabalho de recuperação do solo? Ele perde muito material orgânico também? Vai embora com a enxurrada? Eu queria que você explicasse para quem nos assiste e às vezes não sabe essas consequências. Sim, o material orgânico, os nutrientes do solo, eles são perdidos em situações de perdas, né, de sedimento, perdas de solo e remoção da camada superficial, como nós tivemos nas grandes enchentes aqui esse ano. Nós tivemos aqui situações de perdas, né, da camada superficial, como eu comentei, mas também tivemos situações que receberam estes sedimentos e esse material, né, que foi erodido. E nessas situações, então, a gente tem cenários bastante distintos. Os que perderam a matéria orgânica, os nutrientes, como tu comentaste, e outras situações em que receberam esse material. Nos que perderam o material, a recomposição, a reconstrução, a recuperação dos solos, ele vai se dar também de formas muito distintas, dependendo da situação que aconteceu. Então, existe aí uma necessidade, talvez, de preparo de solo, preparo mecânico, para gerar uma condição física para o desenvolvimento das plantas. E isso tanto quando perde a camada superficial, quanto a que recebe, porque a que recebe geralmente são partículas mais finas do solo, que vai formando uma camada muito densa, né? É a camada compactada dessa superfície do solo e que é preciso ser rompida para que também ocorra um desenvolvimento ali de plantas após. Então, Valteno, assim, a gente estamos vivenciando ainda situações muito distintas aqui, dependendo da região e do local em que ocorreram os impactos dessas enchentes. Ô Fabiane, e quando a gente fala sobre a situação da próxima safra, como que fica a produção de vocês para a próxima safra? Já tem uma ideia? O que dá para ser feito ou vai afetar a produtividade por aí? Vai afetar, Carol. Essa recuperação ela é lenta nessas áreas, não vai ser em uma safra que a gente vai conseguir recuperar a capacidade produtiva desses solos. Nos mais impactados, né, os que sofreram, então, o depósito desse material, nós temos áreas aí que receberam 4 metros de material erodido, muitas vezes arenosos,
Então, são áreas que precisam ainda o solo precisa ser reconstruído para chegar numa capacidade produtiva. E isso pode levar um bom tempo, né? Não vai ser num ano, não será em 2 anos. Vamos aí trabalhar para um horizonte o mais curto possível, mas a gente não pode precisar o tempo que será necessário da recuperação desses solos. Em outras situações, o que ocorreu? O rio inundou, não houve uma remoção da camada superficial, então o rio só inundou, né, a água inundou e baixou. Então ocorreu depósitos de material mais fino do solo, e nessas áreas o depósito é menor. Então, é bem possível que o solo tenha a capacidade de recuperar a capacidade produtiva em uma safra, né? Então, nessas situações, a gente acredita que é possível, nessa próxima safra, já ter aí produtos e o agricultor conseguir obter os seus produtos e a sua renda. Mas, na grande maioria das áreas aqui, a devastação, né, dos solos, ela foi de uma intensidade maior, e nessas áreas a recuperação será mais a longo prazo. Eu te pergunto, Fabiane, do ponto de vista do que o Rio Grande do Sul produz para o agro brasileiro, qual vai ser mais afetado? A gente deu uma previsão da Conab de aumento na área e também na produção de arroz, o que nos deixou muito tranquilos, assim, felizes até, mas a gente sabe que vocês também são campeões produtores também, estão na frente aí, estão entre os primeiros na produção de soja, tem trigo. Se a gente fosse falar desses grãos, falando aí de arroz, de trigo e de soja, qual, na sua avaliação, em função da área afetada pelas enchentes, vai sofrer mais? Eu te diria, Valteno, que seria o arroz. As áreas onde o arroz e a soja, na verdade, que a soja entrando aqui na região mais baixa, né, do Rio Grande do Sul. A soja do Planalto do Rio Grande do Sul, ela não foi tão afetada com essas enchentes, as áreas não foram tão afetadas. Então, em relação aos grãos, eu te diria aí que soja e arroz, na minha visão, podem ser os mais afetados. Mas nós temos uma produção aí de fruticultura na área do Vale do Caí, que foi muito afetada. Então, a área das frutas, a gente tem aí uma expectativa que tenha uma perda elevada e vai ter um tempo mais longo para ser recuperado, porque vocês sabem que a fruticultura é uma cultura mais de longo prazo, né? Então, até essas plantas poderem ser replantadas e atingir a fase de produção, ela vai demorar mais tempo. Então, assim, tem relação aos grãos, mas nós temos aqui as frutas e a região ao entorno aqui de Porto Alegre, a região metropolitana, sofreu muito com a área de hortaliças. Então, esse cinturão verde das grandes cidades aqui está recebendo esse impacto ainda, né, pela falta de condições de produzir de uma forma mais efetiva como era antes, né, desse evento climático que a gente vivenciou. E a apicultura também, né? Os apicultores também Exato, bastante, bem lembrado. Muito bem lembrado. Fabiane, a gente fica aqui na torcida pela recuperação de todo o estado aqui o quanto antes. E a gente agradece a sua participação aqui na nossa programação, tá? Papel de vocês, ótimo, agrônomos, né, da universidade, a ciência, vocês são importantes para ajudar o nosso produtor gaúcho a encontrar as saídas mais rápidas, né, Carol? Com certeza. Obrigada. Obrigado, Fabiane. Obrigada a vocês e agradeço as boas vibrações.